Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023. Sejam todos bem-vindos. Quem diria, chegamos ao último dia do mês de agosto. E agora, no primeiro sábado de setembro, depois da manhã, às 8 horas da noite, eu estarei lá no canal Ale Machado Oficial para uma live com o meu querido amigo Ale Machado sobre possibilidades da Terceira G Mundial, como você está vendo aí neste belíssimo flyer. Então, não esqueça, se você gosta do tema, vá lá, nos acompanhe nesse bate-papo às 8 horas da noite, sábado, no canal Ale Machado, para falarmos sobre a Terceira G Mundial. Por falar em Terceira G Mundial, que parece que não tem muito a ver, mas tem, o escritor John Whitehead fez uma gravíssima denúncia ao governo norte-americano e especificamente ao FBI. É uma denúncia tão séria que coloca os Estados Unidos, ou que pinta os Estados Unidos, mais ou menos com as mesmas cores da Coreia do Norte. Vejam o que ele disse no seu artigo publicado ontem na Fundação Rutherford. Vou ler só um pedacinho. Ele diz: a cada dia que passa, o governo dos Estados Unidos pega emprestada mais uma folha do manual da Alemanha do Bigodinho. Polícia secreta, tribunais secretos, agências governamentais secretas, vigilância, censura, intimidação, assédio, tortura, brutalidade, corrupção generalizada, aprisionamento, doutrinação e detenção por tempo indeterminado. São ou não são as cores do que imaginamos ser o quadro que pinta a Coreia do Norte? Parece que sim, mas aqui, repito, é sobre a América de Joe Biden. Ele continua dizendo: estas não são táticas utilizadas pelas repúblicas constitucionais, onde o Estado de Direito e os direitos dos cidadãos reinam supremos. Pelo contrário, são as marcas registradas de regimes autoritários, onde a polícia secreta controla a população através da intimidação, do medo e da ilegalidade oficial por parte de agentes governamentais. Este perigo, diz ele, perigo autoritário, é agora representado pelo FBI, cujo caso de amor com o totalitarismo começou já há muito tempo. De acordo com o New York Times, na verdade, o governo dos Estados Unidos admirava tanto o regime nazi que, após a Segunda G Mundial, recrutou secreta e agressivamente pelo menos 1.000 simpatizantes do Bigodinho, incluindo alguns dos mais importantes capangas do Bigodinho, como parte da Operação Paperclip. Os contribuintes americanos têm pago para manter esses ex-bigodinhos na folha de pagamento do governo dos Estados Unidos desde então. Se o emprego secreto dos bigodinhos, financiado pelos contribuintes do governo após a Segunda Guerra Mundial, não fosse ruim o suficiente, as agências governamentais dos Estados Unidos, o FBI, a CIA e os militares, adotaram muitas das táticas de policiamento bem afiadas do Terceiro Reich e as estão usando contra cidadãos americanos. A longa lista de crimes do FBI, na verdade, contra o povo americano, inclui vigilância, desinformação, chantagem, armadilha, táticas de intimidação, assédio, doutrinação, exagero governamental, abuso, má conduta, invasão, facilitação de atividade criminosa e danos à propriedade privada. E isso é apenas baseado sobre o que sabemos, diz Whitehead. Compare os amplos poderes do FBI para vigiar, deter, interrogar, investigar, processar, punir, policiar e, em geral, agir como uma lei para si mesmo. Poderes que cresceram desde aquele dia que vem depois do 10
daquele mês que vem depois de agosto. Eu não posso dizer o nome do dia nem do mês, mas você já entendeu, né? Pois então, poderes que cresceram desde aquele dia transformaram o FBI em uma gigantesca agência federal de policiamento e vigilância que funciona em grande parte como um poder em si mesmo, fora do alcance das leis estabelecidas, decisões judiciais e mandatos legislativos, para os seus homólogos bigodinhos, a Gestapo, e depois tentar convencer-se de que os Estados Unidos não são um Estado policial totalitário. A matéria é longa, mas só pelo fato de citar aquele dia que vem depois do 10, daquele mês que vem depois de agosto, já nos dá uma ideia de que os Estados Unidos sim embarcaram numa onda desde o começo do século XXI, de controle quase que total, absoluto da população com muita intimidação. Mas isso também extrapolou para o âmbito geopolítico, a ponto de que podemos imaginar hoje, estamos todos numa terceira G híbrida por conta disso, desse combate a tudo que representava uma ameaça à América. Aliás, eu vou falar sobre isso, quem sabe falarei sobre isso lá na live com o Alê Machado depois da manhã, sábado às 8 da noite. Agora vejam que interessante. Bem, vamos fechar esse parênteses e pular para um outro artigo, esse publicado por Léo Hochmann hoje no seu blog. Ele diz o seguinte, presta atenção. Aliás, os amigos lembram que no ano passado eu havia informado aqui que o IRS, o equivalente à Receita Federal brasileira lá nos Estados Unidos, tinha aberto a contratação para 80 mil agentes. E entre os requisitos do treinamento estava porte de armas e preparação para combates violentos, inclusive com troca de tiros entre os agentes e futuros possíveis criminosos abordados pelo IRS. Lembram disso? Os mais antigos, aqueles que acompanham o canal regularmente, lembram que eu dei essa notícia. Agora vejam o que disse Léo Hochmann hoje. Quando a mídia corporativa perguntou ao IRS por que precisava de armas automáticas, milhões de cartuchos de munição e funcionários fortemente armados e treinados no uso da força, eles simplesmente disseram que era por razões administrativas. Porém, sabemos agora que os globalistas não estão apenas armando o IRS, juntamente com praticamente todas as outras agências federais. Olha aí a similaridade com o artigo anterior. Estão a militarizar essas agências ao máximo com armas de nível militar não disponíveis aos cidadãos americanos. Porque, por exemplo, o IRS precisaria de veículos blindados, granadas flashbang, carregadas com gás lacrimogêneo e submetralhadoras calibre .40. Imaginem, por que um agente da Receita Federal precisa de uma metralhadora .40? É uma pergunta razoável, pelo menos interessante. O IRS está se armando há pelo menos 10 anos. No final de 2017, o IRS tinha 4.887 armas de fogo e 5 milhões de cartuchos de munição em seu esconderijo de armas, de acordo com um artigo da Forbes publicado em 8 de agosto de 2022, cujo título era "A Lei de Redução da Inflação desencadeará um IRS mais resistente". Uau, resistente aqui é um belo de um eufemismo, não é não? Pois é, porque parece que eu tornaria um exército poderoso, isso sim. Você pode apostar que eles têm muito mais do que isso armazenado 6 anos depois, diz Léo Hochmann. Aqui está um trecho do artigo da Forbes. Diz o seguinte, dizia:
O projeto de lei fiscal Schumer-Manchin, conhecido como Lei de Redução da Inflação, que foi aprovado no Senado no domingo, aumenta os impostos ou aumentará os impostos e dará bilhões ao IRS para entrar no que o Wall Street Journal chamou de modo bestial. Modo bestial. O IRS tem intensificado ainda mais suas compras de armas e munição nos últimos 2 anos, devorando quase $700 mil em munição só no início de 2022. Essa compra em massa levou os representantes Matt Gaetz e o republicano Jeff Duncan a introduzir a lei de demarcação do IRS para proibir o IRS de comprar munição. É claro que esse projeto de lei estava morto à primeira vista, porque o partido, ou melhor, ele diz, o unipartido em Washington, que inclui todos os democratas e uma sólida maioria de republicanos, é a favor de um governo federal militarizado. Eles odeiam os americanos e não os representam, diz Léo Hochman. São globalistas cuja lealdade é o complexo militar, industrial e biossegurança. Então isso aí, fazendo uma comparação entre o primeiro texto, em que dizia que as agências do governo se tornaram como a Gestapo do Bigodinho, e esse em que o IRS está armado até os dentes, inclusive com metralhadora .40, dá para termos uma ideia, assim, de que há, pelo menos em tese, um estado policialesco na Coreia do Norte, quer dizer, nos Estados Unidos de Biden. Só que essa história não é de agora, claro. Léo Hochman fala que ela tem mais ou menos uns 10 anos, mas veja que curioso. Eu encontrei aqui um artigo no American Thinker de 4 de fevereiro de 2010 que dizia o seguinte, era assinado por Ralph Alter, que dizia o seguinte: parece que o IRS, sob a administração Obama, está levando a sério a melhoria de sua capacidade de cobrar impostos e fazer cumprir os códigos fiscais. O Drudge Reporter postou um pedido de transmissão do IRS para a compra de espingardas Remington postadas em 2 de fevereiro de 2010. Este não era um pedido de requisição contábil padrão, para o padrão IRS, no caso, que dizia o seguinte, o pedido oficial, o pedido protocolado pelo IRS, dizia o seguinte: o Internal Revenue Service, o IRS, pretende comprar 60 espingardas Remington modelo 870, calibre 12 para a Divisão de Investigação Criminal. As espingardas Remington parkerizadas com cano de 14 polegadas, estrangulamento modificado, mira traseira Wilson e mira frontal XS4, o estoque ajustável de recuo reduzido Knox e o forem preto com nervuras são designados como as únicas espingardas autorizadas para tarefas do IRS com base na compatibilidade com o inventário de espingardas existentes do IRS, armeiro certificado e treinamento e protocolo de combate, manutenção e peças. Isso aqui em 4 de fevereiro de 2010, começo do primeiro governo Barack Hussein Obama. Passou meio batido, ninguém deu muita bola para essa história aí, só que agora com a abertura de 80 mil vagas para policiais, na verdade, altamente treinados, inclusive para combate, e mais esta montanha de armamentos despejados no IRS, parece que tudo isso faz muito sentido. Foi planejado já há muito tempo, desde o primeiro governo Hillary Clinton, quer dizer, Barack Hussein Obama, quer dizer, Hillary Clinton, Obama e Biden. Pois é.
Fechando parênteses, voltando aqui ao finalzinho do texto, diz o seguinte: curiosamente, o pedido foi gerado na filial de São Francisco do Internal Revenue Service, localizada na 333 Market Street. Alguém poderia pensar que as filiais do Texas seriam adquirentes de armas de fogo bem mais informadas, por conta da fronteira, etc. e tal, mas não era em São Francisco. Você sabia que os agentes do IRS passaram por um treinamento de combate? 2010, Talvez o pedido de requisição tenha vazado o suficiente antes de 15 de abril para gerar um pouco mais de esforço por parte do contribuinte para que suas declarações sejam apresentadas em tempo hábil, dado que Obama se comprometeu a cortar impostos para 95% dos americanos. Sugiro que, se você pertence aos 5% restantes, é melhor ter cuidado com o IRS. Bem, é claro que Obama não cortou 95% dos impostos à população. Apertou ainda mais o gatilho sobre os pequenos, claro. Mas agora, muitos anos depois, vemos que o interesse é outro. Não é tanto cobrar impostos, não. É manter todo mundo dentro de uma caixinha, não é mesmo? Muito bem comportados e assim por diante. É o chamado Estado policialesco da primeira matéria. Outra matéria, outra nota, essa também publicada no American Thinker, em 19 de maio de 2013, já fazia a pulga atrás da orelha se coçar bastante. A matéria dizia o seguinte: costuma-se dizer que a Receita Federal é a burocracia mais temida dos Estados Unidos. Que grande maravilha! Tal como a agência proclama abertamente no seu próprio website, as ações que poderão tomar se os seus impostos não forem pagos é bastante explícita. Diz o site oficial: poderemos apreender e vender propriedades que você possui, como seu carro, seu barco ou casa, ou poderemos cobrar propriedades que são suas, mas que estão em poder de outra pessoa, como seus salários, contas de aposentadoria, dividendos, contas bancárias, licenças, receitas de aluguel, contas a receber, valor do empréstimo em dinheiro do seu seguro de vida ou comissões. Ou seja, nós aqui do IRS temos você na palma da mão. Aí o artigo dizia o seguinte: você pode até acabar na prisão, como Al Capone, que descobriu que não pagar impostos provocava mais ira e julgamento do governo do que assassinatos. Mas os acontecimentos recentes deram aos americanos ainda mais motivos para temer. Nas entrelinhas subterrâneas do IRS, existem pastas eletrônicas cheias de informações profundamente pessoais e privadas sobre quase todos os americanos e todas as organizações isentas de impostos. Sabemos agora que esse tesouro de informação está expandindo-se exponencialmente e tem sido utilizado para os objetivos de uma administração corrupta interessada em paralisar a oposição política, como o movimento Tea Party, por exemplo, que estava bem famosinho na época. Matéria de 19 de maio de 2013, começo do governo Barack Hussein Obama. De lá para cá, muitas coisas escandalosas aconteceram na política norte-americana. E gente insuspeita, até determinado ponto, passou a fazer um jogo muito estranho de não vi, não ouvi e não falarei nada, como Mike Pence, lembram dele, o vice do Trump? Pois é. Por que será que muita gente boa acabou se calando, deixando a banda passar, vendo, né, sem nenhum comentário, depois de tantos desmandos explícitos do governo Biden e suspeitas fortíssimas de corrupção
Por que será? Será por conta de todo esse poder de uma agência governamental como o IRS, mas também como o FBI, a CIA e outros mais? Daí porque não dá para chamar tudo isso que eu falei até agora de teoria da conspiração. Parece que todas as peças estão se encaixando, como dizia John Whitehead na Fundação Rutherford. A América do Norte se tornou uma espécie de puxadinho da Alemanha do bigodinho. Até rimou, né? Pois é. Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui. O dia hoje está farto de notícias interessantes. Tem uma aqui, por exemplo, que diz o seguinte, essa publicada no RT News, sobre o Gabão. De repente o Gabão se tornou notícia no mundo todo e todo mundo quer saber, mas quem é o Gabão mesmo? Pois é, hoje mais algumas informações sobre o Gabão. Essa publicada na RT News, que diz o seguinte: o que os acontecimentos no Gabão significam para a França? Ora. A tomada militar no Gabão é um dos últimos acontecimentos a afetar uma das mais antigas colônias africanas da França, no meio do crescente sentimento anti-francês em vários dos países africanos, ex-colônias francesas, escreveu o The Wall Street Journal. Lá pelas tantas, diz o jornal que, com uma população de cerca de 2,4 milhões de habitantes, o Gabão possui algumas das florestas e vida selvagem mais preservadas da África. Além disso, é um dos principais produtores de petróleo do continente e membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. O estado também exporta madeira, manganês e urânio, vejam só. Apesar dos seus recursos naturais, que fizeram do Gabão uma das nações mais ricas da África, em termos de produto interno bruto per capita, muitos dos seus habitantes ainda vivem na pobreza. Segundo dados do Banco Mundial citados pelo The Economist, 1/3 do país é pobre. Já a família do presidente deposto do Gabão manteve uma relação estreita com a antiga potência colonial do país, a França, que mantém, presta atenção, cerca de 350 soldados no país africano, principalmente para treinar soldados gaboneses, observa o Wall Street Journal. Em março, o presidente francês Emmanuel Macron visitou o Gabão como parte de sua viagem pela África. As empresas francesas também têm amplos interesses econômicos no Gabão. Isso quem informa é a Associated France Press, que diz o seguinte: o presidente do Conselho francês de investidores na África, Etienne Giraud, disse à agência que cerca de 80 empresas francesas estão registradas no Gabão. Mas, empresas grandes, 80 empresas grandes francesas estão registradas no Gabão, mas pequenas empresas, comerciantes, restaurantes, advogados, seguradoras e empresas de serviços financeiros também chegam às dezenas para se estabelecer no Gabão. Entre outras coisas, mas isso já nos dá aqui um certo parecer a respeito daquele país. Um dos principais produtores de petróleo do continente e também rico em madeira, manganês e urânio. Porém, 1/3 da população do país é pobre. Podia comentar muita coisa aqui, mas eu já tenho disso. A Europa é riquíssima, sim, mas tem muito, né? Tem muita coisa, mas também tem muito a perder, né? De repente, esses países aí, parece, o que tudo indica, estão acordando, ou pelo menos se deixando levar por uma onda de novos ares trazida pelos BRICS. Ou Rússia e China, né? Mais propriamente. Bem, o que mais temos aqui? Eu tenho uma noticiazinha interessante, sim. Vejam essa aqui, por exemplo. Essa foi postada no Twitter, num perfil chamado Disclose TV,
que diz mais ou menos o seguinte: uma onda de choque num carro elétrico em Neuss, Alemanha, causou danos significativos a uma área residencial. Várias garagens adjacentes foram destruídas e edifícios residenciais foram danificados. A explosão foi por conta de um defeito na bateria do carro. Causou um incêndio e o gás que escapou da bateria, então, causou a explosão. Isso aconteceu no domingo, disse a polícia. Para terminar, ontem eu dei uma informação aqui de que a Newsmax TV está de posse de uma fita arrasa quarteirão que pode fazer com que Biden renuncie, casque fora, ou então nem concorra à reeleição, se arraste como um cadáver político até o final do seu governo, e não concorra à reeleição, dada a gravidade do conteúdo incriminatório da fita, que em tese está na mão da Newsmax. Hoje, não sei se tem a ver, mas é curiosa a notícia. Hoje disse a CNN, a Fox News, que Joe Biden não participará da celebração, que é comum que o presidente norte-americano participe, do dia que vem depois do dia 10 do mês que vem depois de agosto. A matéria diz o seguinte: a Casa Branca anunciou essa semana que o presidente Biden celebrará o aniversário dos ataques, aquele dia lá, no Alasca, e não em qualquer um dos 3 locais do ataque. Na segunda-feira, no dia que vem depois do dia 10, Biden viajará para uma base militar no Alasca, onde marcará o 22º aniversário dos ataques em uma cerimônia memorial com militares e suas famílias, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em um comunicado feito na segunda-feira. A Casa Branca explicou que o presidente viajará ao Alasca para marcar a ocasião sombria após voltar de Hanoi, no Vietnã, em 10 de setembro, onde se reunirá com o secretário-geral vietnamita Nguyen Phu Trong. Deve ser mais ou menos assim, mas eu confesso, o meu vietnamita não é grande coisa. E outros líderes para discutir inovação tecnológica e mudanças climáticas em um esforço para fortalecer o relacionamento entre as duas nações. Ele vem do Vietnã, então já fica lá no Alasca, que para que voltar para Washington, não é mesmo? Fica lá no Alasca, é frio, é gostoso, vai ficar numa base militar lá. É a primeira vez que um presidente norte-americano se ausenta da capital no dia depois do 10. Estranho, não? Estranho. Bem, pelo menos a Fox achou estranho o fato. Diz o seguinte: o dia que vem depois do 10 do mês que vem depois de agosto também representa a data de 2021 em que Biden anunciou que ordenaria ao Departamento de Defesa que retirasse todas as tropas restantes dos Estados Unidos no Afeganistão. Ou seja, Biden está marcando essa data com atos bastante, digamos assim, polêmicos. Então esse seria mais um deles. Para terminar, então, diz o artigo aqui o seguinte: os planos de Biden para o dia que vem depois do 10 representam a primeira vez desde os ataques que um presidente optou por não observar a ocasião na Casa Branca ou em qualquer um dos 3 locais. Aí cita o ex-presidente Barack Hussein Obama, George Bush, etc. O que chama a atenção nessa história é que a Newsmax está prestes a revelar aí um segredo, uma bomba atômica que pode fazer com que Biden renuncie nos próximos dias. Então a pergunta que fica é: Biden, prevendo tudo isso, já estaria criando uma rota de fuga através do Alasca? Teoria da conspiração por enquanto, mas que é muito estranho esse negócio de ir para o Alasca, é muito estranho.
Então não esqueça, sábado, 8 horas da noite, eu estou lá no canal Ale Machado Oficial para uma live falando sobre as possibilidades da terceira G mundial. Até lá. Ou melhor, até amanhã, né? Amanhã eu volto, se Deus quiser.